queridos. Podem sentar. Aleluia. Cadê o JPN? Aleluia. Os jovens para as nações. Aleluia. Que privilégio, queridos, estar aqui com vocês nesta noite, que é tarde para vocês, né? No Brasil seria já bem noite. Mas que privilégio estar aqui com vocês, né? Nesse pós-JPN, né? Pós-Jovens para as Nações. Né? E vocês estão em um lugar privilegiado, né? Estar aqui na Europa, né? Não só da oportunidade de vocês alcançarem as nações fisicamente, geograficamente, mas existem povos ao redor de vocês, onde vocês estão, desejando o que vocês têm, desejando aquilo que está em vocês. Eu vou me apresentar bem rapidinho, só para vocês ficarem tão olhando aí quem é essa pessoa que simplesmente surgiu, brotou aí na frente, nunca vi na minha vida. Mas eu me chamo Larice, eu venho lá de Campina Grande, eu sou de Natal, né? Nasci em Natal, no Rio Grande do Norte. Fui para Campina Grande por um chamado de Deus mesmo, em obediência ao Senhor. Né? E hoje, Campina é minha terra, né, do coração, e tenho servido ao Senhor no Ministério Verbo da Vida, na agência de missões. Né, e vim para cá com a equipe que está lá na Polônia agora, né, a equipe do Projeto Paz em Meio à Guerra. Gente, grandes coisas o Senhor está fazendo, você é parte disso. Você é parte disso, Jovem para as Nações. O Senhor tem alcançado pessoas ali de forma extraordinária. Né, a gente tem provado da bondade, da fidelidade de Deus instantaneamente. Né, a gente tem vivido e visto orações sendo respondidas no outro dia. Né, eu acho que vocês ouviram um pouquinho, né, no Jovem para as Nações, no JPN, né, o Danilo, o Luiz, estava a equipe compartilhando um pouquinho com vocês, né, e tem sido tão poderoso, né, a gente experimentar, orar para o Senhor por intérpretes e no outro dia, no mesmo dia, vir, né, o contato com a família. 2 dias depois eles estavam lá e a gente vendo o que o Senhor está fazendo, né, pessoas sendo levantadas no Senhor. Né, é tão precioso, queridos, o que a gente carrega. Muda vidas. Em meio à guerra, existem pessoas sorrindo por causa do Senhor. Não é por causa de nós. O que fazemos não é sobre nós. Não é sobre o que a gente pode fazer ou as ferramentas que nós temos. É sobre o Senhor. E eu queria falar com vocês hoje. Eu vou colocar aqui o cronômetro, gente, para eu não passar do horário. Mas eu queria falar com vocês hoje sobre crescimento. A gente, né, não pude estar aqui com vocês, JPN, mas eu sei que o Senhor plantou sementes no coração de vocês. Sementes da palavra. E a gente está no pós-JPN, então vamos tirar esse dia de hoje para a gente regar aquilo que foi recebido. O Senhor, Ele não nos dá nada em vão, né? Não é nada para a gente guardar e colocar numa caixinha. O Senhor, Ele nos dá ferramentas para que a gente faça alguma coisa com elas. A palavra de Deus, a palavra fala que a palavra dEle, ela não volta vazia. Antes, ela cumpre o propósito, a finalidade para o qual ela foi lançada. Então, as palavras que vocês receberam, né, que eu sei que vocês receberam, vocês têm elas com um propósito. Elas não chegaram, tudo que vocês receberam, que vocês viveram, eu sei que eu já ouvi falar também de muita coisa que aconteceu aqui, não foi só para o evento, não foi para aquele dia, não é da semana passada. É para que vocês retenham e façam dela agora uma multiplicação. E a gente vai falar sobre isso agora. Antes, deixa eu ligar o meu cronômetro. Eu vou ligar aqui para ele não me apitar. Mas eu queria que a gente abrisse um pouquinho lá em Mateus 13. Vamos ler um pouquinho. A gente gosta muito de receber, né? Quem gosta de receber aqui? Todo mundo gosta de receber, né? Espero que todo mundo goste de dar na mesma proporção ou maior. Mas a gente gosta de receber, é verdade. Todo mundo gosta de receber. Mas melhor do que receber é a gente multiplicar aquilo que a gente recebeu. Amém? A gente recebe algo para multiplicar. E eu queria que a gente lesse lá em Mateus.
Deixa eu ver se ele já está aberto por aqui. E eu vou falar para vocês, né, vou compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem compartilhado comigo. Mateus 13. Do 3, eu não vou ler todo não, mas você já conhece, acredito que todo mundo já ouviu falar na parábola do semeador. E a palavra fala, né, que Jesus ele estava contando várias parábolas. E aí Mateus decidiu escrever uma delas. E ele falou, Jesus falou, um lavrador saiu para semear. Enquanto ele espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. E essas que caíram à beira do caminho, as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, um solo duro, não tão bom, não tão fácil de acolher a semente. E nesse solo, não havendo muita terra, pois não tinha raízes profundas, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Porém, outras, elas caíram entre espinhos, cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil. E eu estou falando aqui com solos férteis. Amém? Outras caíram em solo fértil e produziram a colheita 30, 60 e até 100 vezes mais que a quantidade semeada. Então, a gente vai tirar o seguinte daqui. Essa parábola, essa semente, ela é a palavra. Né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram sobre isso. Quando Jesus fala sobre a semente, normalmente ele está falando sobre a palavra. E quando a gente recebe essa palavra em um bom solo, e quem é o solo? Fala assim, sou eu. O solo sou eu. Quando eu recebo essa semente nesse solo, existe agora uma responsabilidade de a gente cultivar essa semente. Essa semente, ela não pode morrer. Ela precisa multiplicar. Ela precisa gerar novas sementes. Ela precisa gerar frutos. Ela precisa crescer. Ela precisa se tornar uma árvore. A palavra precisa trabalhar em nós para que ela possa alcançar outros. Então, aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente retém da palavra, ela agora vai alcançar outros. Essa parábola, ela fala, né, ela chama a atenção da gente sobre responsabilidade. E eu vou falar agora sobre o que a gente vai fazer com o pós-JPN. O que a gente vai fazer com tudo que a gente recebeu? O que a gente vai fazer com a unção que nos molhou? O que a gente vai fazer com a unção que nos alcançou? Com as revelações que chegaram? Aqueles biscoitos quebrados, né, que a gente ouviu, né, os ministros passaram por aqui e quebraram aqueles biscoitos que a gente pensava, nossa, mas queria dizer isso? Né? Nossa, eu queria tanto receber, eu queria tanto que as pessoas olhassem para mim e vissem Jesus imediatamente. Né? Pode acontecer comigo? Então, essa revelação, essas palavras, elas geram em nós, quando a gente recebe, elas geram em nós uma responsabilidade, que não é mais de Deus. O semeador é Jesus, né? Ele lança a palavra, mas existe o trabalho do agricultor, que agora é regar a palavra, não é mais com Deus. A responsabilidade é minha, de fazer com que essa palavra cresça. A responsabilidade é minha, de fazer com que outras pessoas recebam. É minha responsabilidade multiplicar. É minha responsabilidade cuidar do solo, para que ele possa acolher e ele possa germinar. Você imagina uma semente, vamos pensar numa semente. Uma semente, quando ela é lançada no solo, ela não precisa ser quebrada como um ovo. Para sair, para abrir o ovo, a gente precisa quebrar a casca. Para sair uma planta, a gente não precisa quebrar a semente. A gente precisa cuidar do solo. Eu não me preocupo mais com a semente, porque a palavra é perfeita. A semente é a palavra, ela é perfeita. Eu não preciso fazer nada com ela. Eu preciso fazer algo comigo. Para que ela possa crescer, eu preciso fazer comigo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. O que é que eu tenho que fazer comigo para que essa palavra aconteça nela o que aconteceu com essa sementeira, com esse semeador aqui? Que ela multiplicou 30, 60 e 100 vezes mais.
Por que com ele e não com os outros? Por que vai ser assim comigo? Porque vai ser comigo. Vamos lá. No processo de crescimento, a semente ela vai romper. Né? Quando ela rompe, ela cai no solo fofinho, ela vai romper, ela vai conseguir ter raízes e ela vai conseguir crescer. Vamos abrir lá em Pedro, 2 Pedro, e agora eu vou compartilhar com você algo que o Senhor sempre compartilha comigo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu quero falar sobre a nossa vida agora, como fazer com que essa palavra ela germine na minha vida e eu possa ser uma terra frutífera. Vocês já assistiram The Chosen? Quem já assistiu The Chosen? The Chosen é bem interessante, né? Eu confesso, vou confessar para vocês um pecado. Eu tinha um pouquinho de ranço com Pedro. Gente, Pedro era uma figura, vamos combinar. Pedro era uma figura particular, né? O rapaz ficava chateado rápido, né? Tudo nele era na força bruta, né? Vamos resolver como? Vamos cortar ali a orelha do soldado que a gente resolve, Jesus. É um negócio assim bem radical. Então eu tinha assim, eu olhava para Pedro, assim, Paulo é uma referência, né? Missionário, aquele que desbravador, né? Cheio da palavra, meio radical também de algumas vezes, mas aquele que rompia, não tenho medo não, vamos sair, né? Vamos ser presos, se for preso, a gente canta, a gente tem que alcançar os gentios, não vamos sair daqui. E Pedro era aquela figurinha, né? Não, vou ficar aqui, né? Aquele teimosinho, fazia o que queria às vezes. E aí eu assisti The Chosen. Para mim foi bem interessante conhecer, né, olhar, na verdade, para a leitura que foi feita de Pedro. Que, na verdade, ele era um cara muito intenso em cuidar. E é bem interessante quando Pedro ele escreve essa carta aqui, né, as duas cartas dele. Nessa daqui, eu vejo o zelo com cuidado. Né, a intensidade com cuidado. A teimosia dele era querendo acertar. Ele desejava intensamente acertar. Eu já me ajustei com Pedro. Está tudo bem já. Estou ajustada com Pedro. E nessa carta aqui, ele ensinou muito para mim. Nessa carta, ele estava me ensinando a como cuidar da minha semente. E aí ele fala assim, Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. Deus, ele nos confiou e ele nos chamou para uma vida com ele, refletindo a sua glória e a sua excelência. E aí ele fala o seguinte, por causa dessa glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. Ele nos deu a sua palavra. Né? Por causa dessa glória e dessa excelência, o que é que ele fez? Eles precisam da minha palavra, para que essa glória e essa excelência se reflita. E são elas, né, são essas promessas que permitem que a gente possa participar da sua natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. E diante de tudo isso, esforcem-se, olha o conselho de Pedro, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Fazendo o quê? Acrescentem a fé, a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, fala assim, quanto mais eu cresço nessas coisas, mais produtivo e útil eu serei no conhecimento completo do meu Senhor Jesus Cristo. Olha que preciosidade que Pedro está nos ensinando. Ele está falando, né, sobre o propósito do crescimento. Eu queria destacar com vocês. Como viver? Qual é o propósito? Larissa, tudo bem, você está me falando aí sobre crescer, né, mas por que eu preciso crescer? Por que eu preciso multiplicar? Qual é o propósito disso?
para que eu possa viver uma vida de devoção a Deus, para que eu possa alcançar o conhecimento completo do Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para a gente. Né? Vocês já leram isso? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno conhecimento é um propósito. Crescer é propósito. Eu preciso crescer para conhecer. E aí, como é que eu faço isso? E a gente vai de passo a passo de Jesus, do que Pedro nos ensinou agora sobre conhecer Jesus. E ele fala assim, olha, é o seguinte, os passos para que a gente cresça são alguns que eu não contei aqui. Mas vamos lá. Primeiro, quando a gente a gente recebeu uma porção de fé. Né? O Senhor, Ele já compartilhou com cada um uma porção de fé. A gente não pode dizer que não tem fé. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus, a nossa vida é vida de agradar a Deus. Então, fé está lá. Então, com aquilo que eu tenho, com aquilo que o Senhor já me deu, né, com adubo nesse solo, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar a minha fé à excelência moral. Eu vou agora viver uma vida, de olhar aqui o cronômetro, mas eu vou viver agora uma vida em que eu vou forjar em mim o caráter de Deus. Eu vou colocar, agregar na minha vida o caráter de Deus. Eu vou olhar para Ele, eu vou olhar para Jesus e eu vou começar a colocar, a agir, a pensar como Ele fez. Aquilo que eu era no passado, eu não sou mais. Se eu era esquentado como Pedro, se eu era teimoso como Pedro, se eu era radical como Paulo, em alguns momentos eu não parava para pensar, né? Eu falaria assim, esse daí que está pecando no meio das pessoas, oxe, entrega ele para Satanás, está, né, tudo resolvido, né, vamos salvar a alma do caba. Bem nordestina. Mas depois, né, alguém teve compaixão e o rapaz teve depois uma vida transformada. Né? Então, se eu tinha características que não se encontravam em Deus, hoje eu posso ter uma vida redimida por Cristo e apresentar características. Essa é a excelência moral. É eu ter uma vida e um caráter excelente, que reflete Deus, porque Ele é excelente. Então, eu vou acrescentar isso à minha fé. É o meu primeiro passo de crescimento. É o meu primeiro passo de cuidar da minha semente. É trabalhar o meu caráter. É fazer com que a minha fé ela cresça a partir da proximidade que eu tenho com o caráter de Deus. E aí eu não paro, né? Eu não paro aí. Né? Eu vou agora seguir. Como então, Larissa? Tá, tudo bem. Eu preciso agregar ao meu caráter o caráter de Deus. E como é que eu vou fazer isso? E Pedro continua nos ensinando. Através do conhecimento. Como é que conhecimento vem? Como conhecimento vem? Estudando, pesquisando, lendo, buscando na palavra. É a nossa primeira fonte. É a fonte de estudo. Conhecimento vem através de conhecer a palavra. Eu só posso conhecer você se eu souber algo sobre você. Eu acabei de me apresentar aqui, vocês conhecem um pouco de mim. Mas eu precisei falar para vocês. Vocês poderiam ler também se eu tivesse entregado para você uma cartinha. Né? Uma cartinha minha. Olha, eu sou Larice, venho de tal lugar, estou aqui por esse propósito. Se vocês tivessem lido, que foi o que Deus nos fez, Ele nos deu uma carta para que nós pudéssemos ter acesso ao conhecimento sobre quem Ele é. Então, conhecendo Ele, eu consigo saber, ok, agora eu sei que Deus é bom, eu sei que Ele é amor, eu sei que Ele cura, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele nos chamou para estar na sua presença, eu sei que Ele deu Jesus, eu começo a entender o caráter dEle, eu começo a entender como Ele é, para que eu possa desenvolver aquilo que quem Ele é em mim. Beleza, check. Conhecimento, ok, vem pela leitura. Mas, como é que eu posso fazer? Qual é o passo para ler? Se eu ler uma vez, resolve? Ler a Bíblia uma vez, resolve? Fazer aquela leitura anual, né? A gente vai começar em janeiro, firme, terminar dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2022. Conheci o Senhor. Próximo ano não preciso mais não, né?
Próximo ano deixa para lá. Já li mesmo, conheço de Gênesis e Apocalipse. Não. Eu vou, com o conhecimento agora, começar a dominar a minha carne. E vou dizer, não, eu preciso conhecer. Eu preciso que agora a minha carne, ela se submeta ao Espírito. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou mortificar aquelas coisas, né? Não vou. Hoje, acordei hoje, eu quero assistir um filme, hoje é sábado. Hoje eu quero ir para o cinema. Hoje eu quero ir para a praia. Hoje, tudo lícito, tá? Estou dizendo que nada que é pecado, não. Tudo lícito. Mas hoje é meu dia para mim mesmo. Né? Hoje é o meu sábado. Amanhã, não. Acho que amanhã também não. E aí eu vou deixando de conhecer. Porque eu não estou tendo domínio da minha carne. Eu preciso, para conhecer algo, eu preciso dominar, eu preciso me esforçar. Para eu conhecer você, eu preciso colocar esforço. Para eu conhecer alguma coisa, eu preciso colocar esforço. Eu preciso ter dedicação. Eu preciso me doutrinar, me disciplinar. Não, hoje, todos os dias, eu vou tirar a primícia do meu dia para o Senhor. Eu vou conhecer o Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Eu vou me dominar. Eu estou com vontade de fazer outra coisa, mas eu não vou fazer agora. Essa outra coisa pode esperar. O Senhor é minha primícia. Então eu vou conhecer a Ele. E eu vou começando a dominar a minha carne, sujeitando a minha carne ao meu espírito. Buscando no espírito as direções, orando em outras línguas. Se sujeitar, é ter domínio próprio. Orando em outras línguas, submetendo, conhecendo, me fazendo conhecer mais o Senhor. Sujeitando a minha carne ao espírito. E aí eu vou começar a me doutrinar e a conhecer. Porque eu estou me esforçando. Eu estou dominando a minha carne para que eu possa me esforçar em conhecer o Senhor. E aí ele segue. Tudo bem. Beleza, vamos dominar a carne. Mas eu preciso fazer isso como? Como que eu vou dominar a minha carne? E aí Paulo ele fala, né? Eu vou acrescentar o domínio próprio, a perseverança. Eu vou me manter constante. Eu vou fazer isso com constância. Eu vou fazer disso o meu alvo, a minha vida. A minha vida vai ser dominar a minha carne para que o Espírito do Senhor possa se manifestar a mim. Ele possa se manifestar em poder. É isso que o Senhor quer de nós. Que a gente possa manifestar a Ele. E aí eu preciso perseverar. Para que eu tenha domínio, eu preciso fazer disso uma constância. Não é somente um dia, não é somente no JPN, não é uma vez no ano, não é naquele culto ungido, poderoso. Não é só naquele dia. É diariamente, é perseverando, é mantendo a constância, é me submetendo todos os dias à vontade de Deus. É me submetendo todos os dias a colocar a minha vida devota a Ele. É acrescentar a perseverança à devoção. O que é, vocês conhecem essa palavra por aqui, devoção? O que é uma devoção? Alguém pode me falar? O que é que você acha? O que é que você pensa que é devoção? Fala, Josi. Joseph. Fala, Joseph. O que é devoção para você, Joseph? O que é devoção? Imagina aí. Fala, pode falar. Entrega, dedicação. É eu colocar como entrega mesmo, é me entregar. Devoção a Deus. A devoção a Deus, você imagina, é estar no centro da vontade. É você estar naquele lugar que só tem Ele. Nada mais importa. Nada mais me distrai. Porque é só Ele. Devoção. Uma vida de devoção a Deus. Uma vida de devoção a Deus vai me fazer perseverar. Porque eu nunca vou querer me afastar da presença. Eu nunca vou querer deixar a presença. Eu nunca vou desejar outras coisas que não sejam o Senhor. Eu nunca vou querer desejar estar longe. Eu nunca vou querer desejar estar com aquele grupo de amigos
que aparentemente são cool, são legais, são gente fina, mas que não me levam para perto dele, que me distancia. Eu nunca vou querer estar no lugar fora da vontade dele. Essa é uma vida de devoção. Ela nos traz para o centro da vontade, para o lugar de entrega, para o lugar de dedicação, de desejo, de comunhão. Quando a gente agrega isso, quando a gente agrega a devoção a Deus, é impossível, fica fácil perseverar. Sabe, quando a gente fala de que a gente precisa fazer, às vezes o você tem que fazer, parece que é um peso, né? Nossa, você é obrigado a fazer. Apesar de Deus não nos quer por obrigação. Ele nos quer por amor, por desejo. E quando a gente entende que o melhor lugar é o centro da vontade, tudo que a gente tem que fazer é fácil. Se torna uma escolha fácil. Eu não preciso colocar peso. Eu não vou carregar um peso. Porque é fácil. É leve estar na presença. É bom estar na presença. Sabe, você começar. É o melhor lugar de começar a conhecer a presença no nosso quarto. Fugir do script um pouquinho. Mas o melhor lugar de começar a desejar a presença de Deus é no nosso quarto. Precisa ser o nosso lugar de consagração. Precisa ser o nosso lugar de colocar, fechar a nossa porta e colocar tudo que a gente deseja, ou tudo que está no nosso coração. Até aquelas coisas que você tem vergonha de compartilhar com alguém, coloca diante do Senhor. Sabe? Esteja no lugar de entrega. Entregar não é fazer isso aqui, não. Entregar é fazer isso aqui. Entregar é doar, é dar. Eu não posso entregar pegando para mim. Desculpa, irmão. É meu. Não. Eu entrego dando. Para eu me entregar ao Senhor, eu preciso me dar a Ele completamente. Completamente. Sem reserva. Eu não vou guardar a reserva. Não, Senhor. Eu entreguei a minha vida para você. Eu estou indo para a igreja. Eu estou orando. Mas é o seguinte. Esse sonho aqui é meu. O Senhor não toca. Essa minha personalidade, desculpa, não dá para mudar. Não, isso não é entrega. Entrega é tudo. Aquilo que você precisa fazer, faça sim minha sua vontade. Foi o que Jesus fez. Ele não queria, gente, olha, não me fala que Jesus queria ir para a cruz por livre e espontânea vontade. Ele não queria. Ele experimentou ser humano para que a gente pudesse olhar para ele e ver que era possível. Então, Jesus, a gente, pensa só, recebendo uma sentença de ser crucificado, não seria fácil para a gente. Não foi fácil para Jesus, mas ele se entregou. Ele deu aquilo que ele nem queria fazer, para que a vontade de Deus fosse perfeita nele. E a vontade de Deus é perfeita em nós. Ele fez isso para dizer, é possível para você, como foi para mim. Então, a gente precisa estar nesse lugar de entrega. O lugar da entrega vai gerar crescimento daquilo que a gente recebeu de Deus. E somado à entrega, né, a uma vida de santidade, a gente eleva a Deus o amor. Né, a gente primeiro escolhe amar uns aos outros, porque é impossível eu amar a Deus se eu odeio o meu irmão. É impossível eu amar a Deus. Porque eu não posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo aquele quem eu vejo. Não tem como. Então, amar uns aos outros também é um processo de crescimento. O amor fraternal. E o amor fraternal, ele vai além de gostar ou não, ou ir com a cara ou não. Vai muito além disso. É olhar para o outro vendo Jesus. Eu vou amar porque Jesus amou. Porque eu preciso amar aquele que me odeia. Eu preciso amar aquele que não gosta muito de mim.
Eu preciso amar aquele que me rejeitou. Amar uns aos outros é processo de crescimento. Eu não tenho como manifestar a palavra em mim se eu não manifesto o meu amor para com o outro. E manifestar o amor para com o outro é manifestar o amor de Deus. Porque, afinal de contas, tudo que Pedro escreveu foi sobre amor. No final, o resumo é amor. É amar da forma com que Deus amou. Um amor sacrificial. Um amor que deu o seu próprio Filho para que todo aquele por quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse o tipo de amor que o JPN, que o Jovem para as Nações, precisa cultivar para multiplicar a semente. Como a gente multiplica a semente? Amando como Deus amou. Manifestando o amor de Deus. Essas são as fases do nosso crescimento. A gente cresce em fé, manifestando fé. A gente cresce manifestando a excelência moral, o conhecimento, a devoção a Deus. E, por fim, né, como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 13, né, de todas essas coisas, existem 3 que permanecem. Né, e ele estava falando sobre os dons do Espírito, ele estava falando sobre oração em línguas, ele estava falando sobre várias coisas que iriam passar. Mas 3 vão permanecer para a eternidade. A fé, a esperança e o amor. E de todas essas ainda, de tudo que ele falou, dos dons, do orar em línguas, do correr, do pular, de voar, do que for. De tudo isso, fé, esperança e amor. E o amor supera todos eles. Porque o amor é o vínculo perfeito. O amor é Deus. O amor manifestou Jesus. O amor se entregou por mim. O amor morreu por mim. O amor ressuscitou Jesus dentre os mortos. E o amor me fez estar assentado com Ele. O amor me fez estar no lugar que eu estou. E é o amor que vai fazer multiplicar o que Deus me deu. Porque no final das contas, é tudo sobre Ele. É tudo por Ele. É tudo para Ele. Não tem a ver ao nosso respeito. Não tem a ver ao meu respeito. É isso que a gente precisa fazer. É cultivar uma vida de excelência. Cultivar uma vida em Deus. Eu queria só, tem 2 minutinhos só, eu acho. Mas eu queria que a gente cantasse a música Yeshua com o entendimento de que eu preciso, né, manifestar Ele, sabe? Falar Yeshua, Jesus, chamá-lo para uma vida comigo. Yeshua, Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus comigo, em todo lugar. Sabe, essa consciência, Yeshua, essa consciência de Jesus. Jesus traz para nós o temor, a reverência, o desejo de fazer mais. O desejo de que Ele seja visto em mim. E eu queria mesmo que a gente